Pronto, estamos ao vivo, hora da verdade. Hoje nós vamos falar a respeito do que funciona e do que não funciona nas finanças pessoais. Muitas pessoas, quando ouvem a expressão finanças pessoais, já imaginam que vão fazer muitas contas, muitos cálculos, vão precisar saber muito de números, e isso vou mostrar para você, não é exatamente a verdade. Você não precisa ser um expert, mas vamos lá. Separei aqui por etapas, porque vai ficar mais fácil para você entender. Quando a gente fala em finanças pessoais, existe uma diferença a respeito de quando você compara finanças pessoais e educação financeira na mesma coisa. Deixa eu ver. Só se eu... Apareceu uma observação aqui no Facebook. Depois eu vou verificar. Tá tudo certo aqui. O vídeo tá online, tá bacana. Então vamos lá. Eu estava falando a respeito da diferença entre finanças pessoais e educação financeira. Então muitas pessoas já ficam preocupadas lá com as finanças pessoais, porque vão ter que fazer muitas contas, tem que fazer Excel, vão ter que escolher um aplicativo para fazer lançamentos e coisas assim. Vou te explicar como funciona aqui na nossa visão como educadora financeira que sou há bastante tempo. Mas vamos lá. Para muitas pessoas, chegam até a me perguntar, quanto que eu devo gastar com alimentação? Quanto que eu devo gastar com lazer? Quanto que eu devo para isso ou para aquele gasto? Eu sempre digo o seguinte, posso passar diretrizes do que é ideal para você cuidar muito bem do seu dinheiro, mas os percentuais você vai escolher. Então, eu tenho diretrizes aqui. Eu também passo informações para o cliente, com separadinho, porque às vezes tem cliente que quer esse norte. Até aí, ok. Outras coisas que às vezes as pessoas perguntam é o seguinte, Evanilda, você vai falar para eu cortar o quê? E geralmente a minha resposta é, eu não vou falar para você cortar nada. O dinheiro é seu, ele está no seu bolso, e você precisa decidir o que você vai fazer com ele. Mas vamos lá. Quando a gente fala em educação financeira, leva-se em consideração também os nossos comportamentos, seus comportamentos, em relação às finanças, em relação ao dinheiro que chega até você. Por que que isso é importante? Porque nenhum ser humano é igual ao outro. Cada pessoa que já passou aqui, nesse canal, nessa rede social, é diferente de outra. Pode ter a mesma idade, pode ter o mesmo estado civil, o mesmo sexo, mas o que acontece? Os objetivos de cada um são variados. Mas vamos lá, primeiro, o que eu separei aqui, para pontos importantes que eu separei aqui. Então é o seguinte, quando você fala em educação financeira como é? Ela tem método. E nós ensinamos aqui nossos clientes com método a cuidar muito bem do dinheiro deles. Então, isso é muito importante. Tem método. Essa parte de como é que eu separo os meus gastos, gasto tanto com isso, gasto tanto com aquilo. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é como é que está a sua vida hoje. Se a sua vida hoje está muito apertada, ou você pode até estar no vermelho, ou está tudo no azul, equilibrado, mas não sobra para investir, alguma coisa precisa ser ajustada ali. Por que isso? Porque existem alguns passos no método que eu aplico aqui, que é o método dinheiro inteligente. Então, para quem não me conhece, eu sou Ivanilda Rocha, eu já atendo a consultoria financeira há 18 anos, então tenho muita experiência no atendimento de clientes, e quando tratamos o dinheiro com método, fica tudo muito melhor. Então, uma das coisas que você já deve saber, todo cliente sabe, a pessoa sempre sabe, estou gastando mais do que devia. Às vezes é o cliente mesmo que fala isso para mim, logo nas primeiras conversas, né? Porque a primeira conversa, quando a pessoa deseja fazer um projeto conosco, ou está buscando uma das nossas ferramentas, e a gente bate um papo, e esse papo é gratuito. Então, batemos um papo de 20, 30 minutos e a pessoa diz o que ela quer, o que ela precisa, a gente se conhece, eu explico o método. Então, o que acontece? A pessoa diz, nossa, eu já gasto mais do que eu devia. Por quê? Todo mundo sabe, todo mundo sonha com aquela reserva.
Tanto é que tem reserva também no nosso método, e eu chamo essa reserva, deu um nome carinhoso para essa reserva, chamado reserva do sono tranquilo. Porque muitos clientes vinham até mim e falavam, Ivanilda, eu quero, olha, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Um cliente falou, outro cliente falou, outro cliente, e aí eu trouxe para o método. Então a nossa reserva, podemos chamar também de reserva de emergência, reserva estratégica, colchão de liquidez, um seguro para eu pôr a mão na hora que eu precisar, ok. Mas aqui no método se chama reserva do sono tranquilo. Então as pessoas têm essa ideia da reserva. Mesmo que nunca tiveram reserva. Ontem eu atendi um casal que um deles nunca poupou na vida, não teve nem caderneta de poupança, muito menos cofrinho. Então vai precisar desenvolver o hábito de poupar. Poupar é uma coisa, investir é outra coisa. Poupar é fazer sobrar dinheiro, investir é você colocar o dinheiro em investimentos e ele render juros para você. Mas vamos voltar aqui para o que eu tinha separado. Então, finanças pessoais é diferente de educação financeira, porque educação financeira nós vamos cuidar também dos seus hábitos, de como você lida com o seu dinheiro. Então, isso é legal. Você pode até separar, vou gastar tantos por cento com educação, tantos por cento com transporte, tantos por cento com lazer, mas isso funciona muito bem, sabe para quem? Para quem já é organizadíssimo. Alguns poucos clientes que eu já encontrei, muito organizados, e outros muito organizados mesmo, poupadores já, de 20% do ganho líquido deles, e eles queriam chegar a 25% ou 30%. Mas isso é porque é um casal assim muito organizado. Eles desenvolveram comigo um planejamento para investimentos. Então, muito legal isso, mas eles já chegaram assim. Um deles era do casal, marido e mulher, era muito organizado. Então, quando chegou aqui para a consultoria, estava super, super organizado. Então, o que eu disse a respeito de anotações é que somos pessoas diferentes. Então, todos nós temos diferenças individuais, diferente da outra pessoa. Muito bem. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar o aplicativo, você vai fazer uma planilha, você vai anotar na agenda, o que é que você vai usar? Aqui, para os meus clientes, eu ofereço um modelo de orçamento muito simples, não é nada complicado. Por quê? Porque tem que ser fácil de fazer. Porque se for uma ferramenta muito difícil, você faz um mês, outro mês, depois você esquece, depois faz pela metade, e aí você não tem uma ferramenta que te ajuda. Então, pode ser o que você quiser, desde que você saiba para onde o seu dinheiro está indo. Então, eu chamo esse orçamento nosso aqui no método, se chama de mapa do dinheiro. Tem gente que nunca fez orçamento na vida, isso é verdade. Às vezes eu preciso mostrar para o cliente, mostrar o modelinho, como é que ele vai fazer o orçamento dele. Porque a pessoa diz, eu não sei usar Excel. Eu falo, olha, pode ser no Excel, é interessante que seja, porque é mais fácil. Você faz o primeiro, depois o Excel tem uma ferramenta maravilhosa chamada copiar e colar. Então você vai fazendo isso e vai ajustando as planilhas. Mas vamos lá voltar aqui para o orçamento, como ele deve ser. Então ele é o mapa do seu dinheiro. O orçamento é tão importante, que eu chamo ele de mapa do dinheiro. Então várias pessoas têm um jeito de fazer anotações. Por exemplo, eu tive um casal que eles abriram um grupo no WhatsApp e marido e mulher tinham conta conjunta, eles iam deixando lá no grupo de WhatsApp para depois fazer o ajuste no orçamento. De qualquer maneira, o nosso orçamento aqui é bem objetivo e prático, tem poucas colunas e você aprende a fazer logo, rapidinho, do jeito que eu explico nesse método. Agora, o que acontece? Uma coisa também que não funciona é você investir por investir. Porque o que acontece? Tem gente que poupa por poupar. Mas eu recomendo que você batize seus investimentos. O que é isso? Eu estou poupando, eu estou guardando para quê? Então você dá um objetivo para aquele dinheiro. Vamos supor que você está poupando porque você quer viajar uma vez por ano com a sua família. Pode ser um objetivo você fazer uma reserva para essa viagem. Outra coisa, eu quero trocar de carro. Ou eu quero me preparar para comprar uma casa.
é outro tipo de reserva também. Outra coisa, vai ter casamento, tô noiva, vou casar pela segunda vez, ou vai chegar um bebê, então você vai dando nome para esse seu investimento. Então eu chamo de batizar o investimento. O seu investimento é para quê? Então isso é muito importante, isso é um conceito do controle financeiro quando a gente faz um planejamento. Então, por exemplo, esse casal que eu atendi essa semana, eu pergunto, eles não têm filhos, e eu falei, vocês não terão filhos? Aí eles disseram, não está nos nossos planos. Ok, porque quando existe filhos, a gente coloca também no planejamento financeiro. Então precisa ver se a pessoa tem convênio, se vai usar o INSS, se quer um médico particular, se o convênio médico cobra o quê, em termos de hospital, em termos de médico, em termos de tratamento. Então tudo isso a gente vê porque faz parte do planejamento daqueles casais que querem ter filhos. Então, a educação financeira, ela envolve o seu comportamento. Então você quer o que para você? Porque você precisa batizar o seu dinheiro. Quando você batiza o dinheiro, isso é tão importante por duas razões. A primeira é que você fica mais motivado para poupar o seu dinheiro mesmo. A segunda é que você precisa dessa informação para você escolher o investimento que você vai fazer. Então, quando eu explico a respeito de investir no Tesouro Direto, e no canal Evanilda Rocha tem vídeos falando a respeito disso. Se você nunca investiu no Tesouro Direto, se já investiu e esqueceu, se quer aprender um pouco mais, tem vídeos, tem uma playlist no canal Evanilda Rocha no YouTube, só falando sobre como investir no Tesouro Direto. Então, mesmo lá no Tesouro Direto, que eu recomendo para os meus clientes a visitarem o site, a navegarem nele, quando você vai escolher um produto, um título para investir, tem lá dentro do Tesouro Direto um simulador. E meus clientes, quando eu mostro o simulador, eles vão lá pesquisar, eles adoram. Porque você pode simular o que você quer. Vamos supor que você quer trocar de carro e você vai lá no Tesouro Direto para saber, lá dentro do simulador, para saber qual título você vai escolher. Qual título é melhor para a conquista do seu sonho, por exemplo. Então, muitas vezes vai ter lá o Tesouro Selic, às vezes é Tesouro IPCA, pode aparecer também Tesouro Pré-fixado, que são os títulos que estão à disposição na plataforma Tesouro Direto. Mas lá no simulador ele pergunta o que você quer fazer com aquele dinheiro. Então, o que você vai fazer? Então, pode ser carro, pode ser moto, pode ser... Você está se preparando para fazer uma viagem de intercâmbio no exterior, você pode estar se preparando para trocar de casa ou comprar uma casa, aposentadoria. Então, isso você precisa saber. E isso é comportamento, porque quando a pessoa chega aqui sem comportamento algum, comportamento saudável para tratar o dinheiro, a gente fala a respeito de comportamento. Por que a gente precisa falar disso? Porque as suas ações de hoje, elas vão impactar da sua vida amanhã, depois e depois. Então, você planta hoje para colher depois. Então, se você, por exemplo, quer ficar milionário, e é uma pergunta que eu faço para os meus clientes, a gente se diverte, porque tem pessoas que falam, nossa, só de eu pensar no milhão, eu já estou nervoso, já estou nervosa. E outros não, eu quero ficar milionário assim. Para mim, o milionário, eu vou querer isso. Nossa, eu nunca calculei. Então, nós temos aqui um simulador mesmo para saber a poupança que você já tem hoje, o investimento que você já tem hoje, quanto tempo você vai poupar, quanto que você vai investir. Então, a gente sabe se você vai ficar milionário ou não e em quanto tempo. Mas isso é mais para trazer a sua atenção aqui, porque eu já falei para você aqui do que eu separei, né? O detalhamento de como gastar. Então, como gastar vai depender dos seus objetivos, o que você quer para você, como está a sua vida financeira agora. Falei a respeito de orçamento em finanças pessoais, porque o orçamento ele tem que ser uma coisa fácil de você fazer, gostoso de mexer, de trabalhar com ele, porque senão você abandona depois.
Se você pega uma coisa muito complicada para fazer, depois você desestimula e para de fazer. Outra coisa, você investir com propósito. Você está investindo para quê? Faz bem para o seu comportamento, faz bem para você atingir suas metas, mas faz bem também para você investir melhor. Porque você pode investir a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e isso vai impactar mesmo na escolha de investimentos. Agora, uma coisa que eu preciso falar, além de eu comentar, muito importante, que os seus comportamentos de hoje vão refletir na sua vida amanhã, existe algo que você precisa prestar muita atenção. Então, quando você organiza suas finanças, deixa as finanças no azul, é muito importante você ter reserva. Essa reserva do sono tranquilo que eu falei hoje, é muito, muito importante você fazer. Por quê? Então, tem dois objetivos aqui quando você faz a reserva do sono tranquilo. A reserva, primeiro, é para você dormir tranquilo mesmo. Se surgir algum imprevisto, pronto, você tem aquele valor lá já guardado. E às vezes a pessoa quer saber, Evanilda, quantos por cento que eu ponho naquela reserva? A reserva, há várias cartilhas dizendo que você tem que poupar 10% ao longo de uma vida toda. Mas muitas pessoas não começaram nem a poupar. Nunca fizeram isso, não sabem nem por onde começar. Então, às vezes eu falo com a pessoa 10%, ela fala, mas isso eu não vou conseguir. Então, existe um período, um tempo de exercício. Então, há investimentos, por exemplo, que começam a render de hoje para amanhã. Existe isso. E você não precisa ter muito dinheiro, qualquer dinheiro já é. Se você tiver R$1, já está rendendo. Mas aí eu preciso mostrar para você quais são esses caminhos. Mas o mais importante aqui é que você precisa ter essa reserva. Aliás, já está passando meio distante de nós aos poucos, vai ficando para trás, no período de distanciamento social, que muitas pessoas tiveram salários reduzidos, muitas pessoas, às vezes um familiar ficou desempregado nesse período. O que a pessoa me disse? Mandou mensagem para mim dizendo o seguinte, Evanilda, ainda bem que você pegou no meu pé falando da reserva. Então, quem não aprendeu a importância da reserva nos últimos tempos, olha, é sempre tempo de aprender, mas muita gente aprendeu na marra, na raça, porque passou por apertos, vamos dizer assim, não é? Então, nesse caso, a reserva financeira, já falei aqui, também tem vídeo sobre isso, você deve ter pelo menos 6 vezes o gasto mensal, 6 a 12. Mas, o que eu tenho recomendado para os meus clientes? O importante, mais do que tudo, é que você comece a montar reserva. E por quê? Porque isso te motiva. O que acontece hoje quando você faz investimentos? Você pode investir através do banco que você tem conta, pode investir através de uma corretora independente, todos têm aplicativo. Tem um app aqui na palma da mão. Então, o que acontece com os meus clientes? Eu falo que eles são picadinhos pelo bichinho do investimento. Por quê? Porque eles aprendem a importância do investir corretamente. Eles percebem que o dinheiro está rendendo mais do que ele se tivesse deixado lá, por exemplo, em caderneta de poupança. Eles sabem fazer o operacional, porque eu ensino tudo. Mas se você ainda não viu os vídeos lá do Tesouro Direto, lá do canal, assiste lá. Então, o que acontece? Há uma mudança de comportamento. Porque no nosso método, eu sempre pergunto para o cliente o que é que você quer para você. Quais são os seus sonhos? Isso é muito importante, porque é motivador. Então, se você sonha em fazer uma viagem, muitos clientes falam isso para mim, nossa, Evanilda, eu nunca viajei com a minha família, eu gostaria muito de fazer isso. Outros clientes querem fazer um intercâmbio. Então, já tive clientes aqui fazendo intercâmbio e se preparando com antecedência para o intercâmbio. Também, no primeiro momento, parece, nossa, eu não vou conseguir, parece que o dinheiro é muito, preciso de uma quantia muito grande, mas quando a gente monta o planejamento, fica tudo mais fácil. Então, isso é método. Você tem modo de fazer, você tem modo de cuidar do seu dinheiro. Então, quando o foco de você fazer a reserva
realização de sonhos, fica muito mais fácil. Você não tem a obrigação, não, você tem motivação. Então você vai lá para investir, para conquistar um sonho seu. Então, outra coisa importante é que às vezes a pessoa fala para mim, Ivanilda, tô numa pagação de boleto que tá cansando já. Então ela vive só para pagar boleto. E eu sempre digo para os meus clientes, vocês merecem mais. No Brasil, nós não somos treinados para enriquecer, nós somos treinados para pagar boleto e só, para parcelar no cartão ou pegar dinheiro emprestado. Então, como é que a pessoa faz assim, o raciocínio? Ah, eu vou pagando, se sobrar eu invisto. Mas no nosso método, você faz o inverso. Quais são os seus sonhos? Sonhos preciosos, que eu chamo sonhos do coração. Aquele sonho de verdade que eu quero realizar mesmo, que é muito importante para mim e para minha família. Então, é esse sonho que eu te ajudo a conquistar. Se você nem liga, não tiver sonho, tiver tudo muito sem graça, o que vai acontecer? Nem você vai sentir motivação. Então, quando você chega aqui, eu te pergunto, o que você quer melhorar na sua vida financeira? Sempre faço essa pergunta. E eu já tive clientes que só sabiam reclamar. Eu vou contar essa história para vocês. Uma cliente que eu atendi, marido e mulher. Online até, o atendimento foi online. Eles não vieram aqui não. Então, nós estávamos conversando e a esposa só reclamou. Ah, mas eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquilo. Só reclamou que não queria uma lista de coisas. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. O que você quer no lugar disso? Vou repetir a pergunta. O que você quer no lugar das coisas que estão acontecendo na sua vida agora? O que você quer de bom? O que você quer no lugar da sua realidade atual? Ela não soube me falar. Aquilo me marcou tanto, porque é uma pessoa que está acostumada a reclamar, mas não vê o que é de bom que existe. Se ela, por exemplo, falar, nossa, eu não quero não poder ir com a minha filha no shopping, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, para ela brincar lá nos brinquedinhos. Ela não disse, eu quero ter dinheiro suficiente para lazer. Ela não disse, eu quero ter as contas no azul. Eu quero ter investimentos. Eu quero independência financeira. Eu quero aprender a lidar melhor com dinheiro. Ela não disse isso. Ela ficou calada porque não sabia o que ela queria no lugar. Olha que coisa interessante. Então, eu assim, quando o cliente chega até mim, eu pergunto o que você quer no lugar. Eu comecei a colocar agora umas perguntinhas lá no meus stories para você me falar o que você quer. Então, como é que está a sua vida financeira agora? Como é que eu posso te ajudar? Você já investe? Me conte aqui os seus detalhes, mande aqui uma pergunta se acha importante que eu responda para você. Então, estou me colocando à disposição para ensinar as pessoas a lidar com dinheiro com sabedoria, com método. Tanto que o nosso método se chama método dinheiro inteligente. Por quê? O dinheiro foi feito para gastar. Às vezes você não vai gastar o dinheiro agora, mas você vai guardar agora para gastar depois. É o caso, por exemplo, de quando você se prepara para a aposentadoria. Você vai colocar o dinheiro lá para render, mas você vai gastar depois. Então, o dinheiro foi feito para gastar. Só que, se você gasta antes de você se preparar, o que acontece? Você pode jogar dinheiro fora com o pagamento de juros. Então, se você falar para mim, Ivanilda, às vezes eu preciso pagar juros mesmo, porque eu quero comprar uma casa, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a casa toda. Eu entendo. Aliás, a casa própria costuma ser o bem de mais alto valor que o brasileiro adquire na vida. Mas você pode se preparar para não ter que pagar 3 casas, 2 casas e meia no financiamento a perder de vista. Então, quando o cliente vem até mim antes de comprar a casa, o apartamento, a gente faz umas contas. Por quê? Não sou contra financiamento imobiliário, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, você precisa se preparar para adquirir bens de alto valor. Porque às vezes a pessoa esquece. Eu já tive uma cliente aqui muito inocente. Em que sentido? Ela pensou que fosse pegar a chave do imóvel e entrar para morar. Opa, um momento.
mas não tem, a eletricidade não tá, como é que eu vou dizer? O lustre não está colocado, mesmo que você não queira uma coisa simples, tem que ter o suporte da lâmpada. A construtora não te entrega isso. Ela te entrega o apartamento, muitas vezes, no chão mesmo de cimento. Então, você tem que pôr ou um carpete de madeira, ou carpete mesmo, ou você vai colocar lá um revestimento lá, alguma coisa que você seja do seu gosto. Então, tem coisas para fazer. E muita gente, eu digo inocente mesmo, porque já passaram clientes aqui desse jeito. Falam, não, você tem que ter um dinheiro extra, um dinheiro a mais. Você vai precisar passar a escritura, né? Mesmo que a escritura ela seja, vamos dizer, dependendo do seu apartamento, menor ou maior, você precisa estar pronto para isso. Umas reforminhas lá na sua casa, você não pode entrar, geralmente, né, sem fogão, sem chuveiro. Pode ser que você não tenha máquina de lavar, mas você vai precisar de varal. Então, são pequenos gastos que você vai ter na sua morada nova, que às vezes a pessoa não se prepara. Então, tudo isso faz o quê? Que a gente trabalhe com educação financeira. Em que sentido? De você lidar muito, muito, muito bem com o seu dinheiro, sem ser virar chupatinhas, sem ser pão duro, como se fala em Minas, né? Sem ser mão de vaca. É você usar o seu dinheiro com inteligência. Por isso que o nosso método se chama dinheiro inteligente. Então, tem uma maneira de você cuidar do seu dinheiro, cuidar bem, não ficar maluco com 1000 anotações, mas você acompanhar. Agora, outra coisa também que eu queria falar aqui, porque muitos clientes chegam para mim e falam, Ivanilda, na minha vida, o cartão de crédito é uma perdição. Então, algum outro cliente fala isso. Nossa, que me mata é o cartão de crédito. E eu pergunto com toda franqueza, escuta, quem é que usa o seu cartão de crédito? Se é você, o que você está fazendo de uso do cartão? Então, algumas vezes, a gente tem que fazer um exercício de análise do cartão de crédito. Porque costuma ser os juros mais altos que os clientes pagam. Porque o cheque especial tem limite até 8%, né, ao mês, mas o cartão de crédito não. Tem cliente com 4 cartões, 6 cartões, 8 cartões. Então, existe aí um certo descontrole que a gente traz aqui para o comportamento. Vamos lá. Como é que você quer lidar com o seu dinheiro? O que você quer para você? Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? Porque aí, sim, a gente começa a planejar. Então, não tem um planejamento que a consultora falou que tem que ser assim. Não, nós vamos construir juntos. Então, quando o cliente chega para mim, Ivanilda, eu trabalho há 5, 10 anos, mas eu não tenho reserva, eu não tenho bens, ou às vezes tem bens, mas fala, eu tenho muito poucos bens, eu podia ter muito mais. Então, a gente vai trabalhar sempre, sempre no que você quer com o seu dinheiro. A gente vai olhar para você, e eu peço que você aproveite esse vídeo e olhe os seus comportamentos. O que é que você quer do seu dinheiro? Porque você precisa cuidar dele para você ter mais dinheiro no bolso, ou no banco, ou no investimento. Não dá para fugir disso. Então, quando você faz assim, aquele orçamento, olha, eu fiz o orçamento assim, 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 assado, eu achei que fosse sobrar, mas não sobrou. É porque você não está fazendo o orçamento certo. Então, tem que ser o quê? Um método de fazer o orçamento, que é o mapa do dinheiro, para você saber exatamente onde está indo parar o seu dinheiro. A primeira coisa que a gente faz aqui é isso. Onde está indo parar o seu dinheiro? Você está feliz desse jeito? Ou você quer que fique melhor? Porque às vezes eu tenho também clientes que já investem, que são organizados, mas eles querem mais. Eles querem mais conhecimento, eles querem mais capacidade de poupança, mais capacidade de investimento. Então aqui, como é que nós trabalhamos com o cliente? De acordo com o que ele quer para ele. Então, se você quer sair do vermelho, a gente faz esse tipo de projeto. Se você quer já estar no azul, mas quer começar a investir. Ou se você já investe, como é que você pode melhorar os seus ganhos nos investimentos? Então, isso a gente faz com método. Por quê? Porque método já foi testado, já foi aprovado, as pessoas já obtiveram resultado. E eu sou consultora há 18 anos, então muitos clientes já organizaram a vida financeira. E olha uma coisa muito legal que acontece. Então eles organizam a financeira e tocam a vida. Depois eles voltam por quê?
porque tem investimentos. Eu sempre brinco com eles, olha, você vai voltar e você vai falar para mim, Evanilda, agora tem mais investimentos, agora tem mais dinheiro, eu preciso saber mais de investimentos. Então, vem aqui, vamos conversar. Tem muitos projetos, várias possibilidades, tudo sob medida para você. Por quê? A prosperidade é para todos e para você também. Então não somos só pagadores de boleto. O brasileiro é um povo bom, é um povo trabalhador, é um povo alegre. Nada mais justo que você tenha a vida financeira dos seus sonhos. Mas para isso você precisa usar método. Então se quiser aprender método, fique aqui conosco. Fazemos lives de terças e quintas às 17 horas. As lives ficam um pouquinho só nas nossas redes sociais. Depois vão lá pro canal Evanilda Rocha no YouTube. Tem muitos vídeos lá à sua disposição. Mas você pode mandar sugestão também, que se for uma sugestão interessante, pode ser que a sugestão vire live. Então pode ser sugestão, pode ser comentário, pode ser dúvida que você tiver, estamos aqui à disposição. Agradeço a sua companhia e já vamos. Até a próxima oportunidade. Ah, lembra de deixar o seu like, por favor? Sempre que você passar num conteúdo nosso, deixa aí o seu joinha, tá? Até mais. Até a próxima oportunidade. Tchau.